Tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. Como enriquecer segundo a Bíblia? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer de conta que a Bíblia nunca existiu. Você acha que dá para enriquecer, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. É só olhar para a natureza. Árvore não lê Bíblia, formiga não lê Bíblia. Então, se nunca tivessem tido essa revelação, né, principalmente ali dos 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu ali naquela tábua, com fogo. Se a gente não tivesse o Pentateuco através de Moisés, se a gente não tivesse toda a história judaica, todo o movimento dos apóstolos no Novo Testamento, todas essas coisas, daria para prosperar? Sim, porque a prosperidade ela é o quê? Natural. Agora, sabendo que a Bíblia tem mais de 30 mil versículos e que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Quando fala de prosperidade por renúncia de coisas da sua vida para viver aquilo que Deus chamou, fala que você vai prosperar 100 vezes mais, só que acompanhado de perseguição. E às vezes você acha que a prosperidade é algo que é não ser perseguido. Pelo contrário, prosperidade é sinônimo de perseguição. Você olha para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos o cara igual o Trump é odiado, sim ou não? A mentalidade de miséria, ela também se alastra. Se a gente prosperando conseguisse mudar a mentalidade global, a da miséria ia ficar cada vez menor. Só que não, ela continua aumentando também. Como? Faça propaganda da miséria. Se você fizer propaganda da miséria ou votar em alguém que tem o número 13 na urna, o que vai acontecer? Alguém vai fazer propaganda da miséria. Alguém foi presidente em 2003, aí depois de novo, aí elegeu uma pessoa que a gente não entende até hoje o que ela foi fazer lá. Ela foi reeleita, foi impeachmentada, aí esse cara volta de novo e quer ficar mais uma vez, tipo 6 vezes. 6 vezes 4 dá quanto? 24 anos. Aí se descontar o do impeachment vai ficar 22. Aí você pensa, imagina o que é 22 anos treinando e amaldiçoando um povo na miséria. É o que a gente tem hoje. Então tem como alastrar a miséria e tem como a gente erradicar a miséria. Aí eu te pergunto, se a Bíblia fala que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir melhor dessa terra, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que Deus olha tanto para a natureza como para o pássaro, como para os seus, e que primeiro é o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas se o reino vier em primeiro, qual que é a lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Por que as pessoas, afinal de contas, eu comecei fazendo um teste dolorido para alguns. Se tirar a Bíblia, tem como prosperar? Tem, e com ela é mais rápido, tem mais instrução, tem mais sabedoria. Se você for em Provérbios, está escrito que a multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que você vai prosperar muito sem conselheiro? Como é que você vai fazer grandes feitos sem ouvir conselho das pessoas? A palavra ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você me explique como que Deus que criou a Nova Jerusalém colocou ouro maciço na rua, repudia a riqueza. Mas sabe o que é? É a história do jovem rico. A única coisa que o jovem rico tinha era dinheiro. Foi por isso que ele rejeitou ser discípulo de Jesus. O jovem rico chega, o que eu preciso, bom mestre? Não, bom é só Deus, mas vamos lá. O que você tem? Quando ele olha ali o que aquela pessoa tem, o que ele fala? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Dá tudo, para ver se você é rico mesmo. Aí aquela interpretação que alguém escasso tem, olha para aquela cena e pensa o seguinte: se Jesus encontrou o rico e mandou ele dar o dinheiro, então todo rico então tem que dar o dinheiro. Engraçado, um outro rico que é discípulo oculto de Jesus, que é o José de Arimateia, esse Jesus não pediu nada, porque esse José já servia com tudo. Porque para o José a riqueza tinha um propósito. Para o jovem rico a riqueza era a única coisa que ele tinha, porque ele não era rico de verdade. Jovem rico significa herdeiro. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é: dá para prosperar sem a Bíblia? Claro. Tudo que eu te falar, depure. Tudo que eu te falar, vai lá na palavra. Tudo que eu te falar, teste. Tudo que eu te falar, valide. Validou? Então tudo que eu te falar, escale. Agora vamos entender uma coisa bem simples. Vou usar alguns versículos aqui para você pegar e aprender. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros, sabe a companheirada?
a companheirada dos tolos acabará mal. Às vezes as pessoas não entendem, mas você andar com gente sábia vai te fazer cada vez mais sábio. O que você tem que entender é o sábio. E dependendo da grana ou não, a pessoa tem sabedoria para te passar, ande com essa pessoa. Ande com os sábios. Primeiro bom conselho é que você, andando com os sábios, anota o código aí, Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. O Salomão, que era um sábio, fez o quê? Ele se conectou com 24 sábios, os mais sábios da terra de Israel, das 12 tribos, 2 de cada. O que o homem desse virou? Você imagina hoje uma pessoa vira rei do Brasil, rei mesmo, rei, monarquia. Aí vira rei do Brasil e estuda entre 200 milhões de brasileiros os 24 mais sábios. E fala, a partir de agora, o governo, a monarquia brasileira vai dar um salário de 1 milhão para cada um, desde que vocês contem tudo que vocês sabem. Aí começa. Vai pegar todo mundo que estudou no ITA, gente que lançou foguete. Tem brasileiro que já fez isso. Só que em outro país, porque aqui não tem como, parece. Aí vai pegar as pessoas que construíram e desenvolveram coisas grandiosas, aceleradores de partículas. Junta os 24 mais poderosos. Custa para a monarquia 24 milhões de reais por mês. Vocês acham caro ou não? Você imagina um governante sentado com 24 homens ou mulheres que são as pessoas mais sábias de uma nação. Presta atenção no que eu estou te falando. O despertar de uma sabedoria te torna um investidor obrigatório naquilo. Quando você desperta e vive essa experiência, sua cabeça muda. Para de ser uma pessoa de uma experiência só. Pablo, por que enriquecer? É simples. O processo de enriquecimento não é de endinheiramento. O processo de enriquecimento é ser rico em todas as áreas. Aí o que acontece? Tem que amar estudar. Tem que amar estudar, tem que amar questionar, tem que amar ensinar. Aí o que vai acontecer? Você vai ser alguém intelectual. Aí só que você tem que andar com sábios, pra você ter discussão de sábio. Porque se você for discutir sabedoria com um tolo, o tolo sempre vai desprezar. Tem um milagre quando você chega a oferecer pérolas aos porcos, é que os porcos, não sabendo para que serve a pérola, ele pisoteia as pérolas, elas quebram, cortam a pata do porco, sangra, e ele ainda vai acusar você de ter cometido lesão corporal. Ou seja, não dê pérola aos porcos. Se você colocar na sua cabeça assim, ó, eu vou enriquecer na matéria intelectual, vai estudar assunto que você nunca pegou. Aí você começa a pegar um assunto. Vou te dar um exemplo, vai estudar sobre o espaço. Alguém fala, eu não entendo. Mas é justamente isso. Porque se você começar a entender, você vai ouvir coisas. Por que eu falo o espaço? O espaço, por exemplo, aumenta a dimensão do seu cérebro. Vocês sabem disso ou não? Só que acontece o seguinte. Quando você fala, não, eu vou estudar uma enciclopédia, a Barça. Quando eu era criança, eu estudei a Barça. E esse povo riu de mim. E eu comecei a sair assim, chorando, e fui embora. Por causa de quê, cara, que você foi embora? Porque sempre quando você quer vencer, se você continuar no mesmo ambiente, você vai ser zoado. Tem um detalhe que eu descobri na Bíblia. Todo mundo que foi vencer na vida teve que sair do lugar que estava. Até o Adão, que estava num lugar perfeito, queria viver outro rolê, teve que mudar de terra. E você em Apocalipse, quando você estiver achando que você venceu aqui na terra, vai mudar para outra terra. Acostume com uma coisa, chama dinamismo. Deus é dinâmico, Deus se move, Ele ama essas coisas. Quando você achar que a terra é sua, tem a Nova Jerusalém. Eu não vou falar o que eu penso depois da Nova Jerusalém, deixa pra lá. O rolê é gigante. Ninguém consegue imaginar nada se essas coisas não existirem. Essa é a coisa que eu mais amo no universo. Quando eu comecei a ter uma pequena gota de sabedoria numa coisa chamada metafísica, eu falei, não é possível que isso funcione. Cuidado, tá? Se a sua mente consegue ver, é porque isso existe. Faltam os componentes para isso rodar. Em Eclesiastes 11 está escrito assim, ó, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no... Como que esse texto tem 3.000 anos? Alguém consegue explicar? Como é
que um homem chamado Gedidias, que vocês conhecem como Salomão, escreve uma coisa tão atual há 3 milênios atrás. Esse texto é datado há 3 milênios atrás e está escrito como se estivesse dando um conselho agora, novo. Eu vou ler de novo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Alguém falou algo poderoso sobre o tempo. Coloque seu dinheiro em bons negócios. E o que traz o lucro? Compressão do tempo. E com o tempo você terá o seu lucro. Aqui eu já posso deduzir outras coisas, que todo mundo que oferece lucro imediato, quem está oferecendo é idiota, e quem está afim de pegar também é escravo do idiota. Não posso nem te chamar de idiota, porque o idiota é ele, o outro é escravo do idiota. Fala assim, ó, o lucro depende do tempo. Eu quero ficar rico igual o Marçal, meu negócio é esse. Eu quero ficar rico igual ele. Tá bom. Tá simples. Volta o tempo para trás. Todas as renúncias que eu fiz. Quando eu falei para você, 8 anos eu estava estudando, você já fica meio assim. Quando meu pai veio na casa que eu moro hoje, alguns anos atrás, ele estava na jacuzzi lá comigo, olhando para tudo assim. A única resposta que ele deu foi: deu a lógica. Aquilo é muito massa, eu ouvi isso desde pequeno. Ele falou, deu a lógica. Aí ele falou um negócio que eu não lembrava. Fiquei contando essa parte da história. Ele falou assim: quantas vezes eu vi você com maluquice, querendo ler, com sono, e colocar água fria num balde, daqueles abertos, numa bacia, e você com o pé lá e falava que um pianista famoso fazia igual, para ter ideia e para despertar, e eu com o pé no gelo, porque eu queria terminar de ler o negócio. Mas por que você acha que você foi desse jeito? Meu pai me obrigou a escrever provérbios, transcrever. Minha mãe me dava esse trem desde pequeno, era na lancheira. Quantas vezes eu desprezei um versículo de provérbios e jogava fora. Só tem um problema: fala qualquer coisa de provérbios para mim, pra você ver. Eu continuo, eu complemento a fala. Eu escrevi, eu acho que eu já transcrevi, né? Eu acho que por baixo eu tenho lido o livro de provérbios, não vou exagerar não, umas 400 vezes.